Você tem problemas na liderança, muitas vezes não sabe como pedir um trabalho, um serviço, ou até mesmo quando você pede, parece que as pessoas não entendem o que você pediu, parece que você está falando grego, te entregam algo completamente diferente, ou às vezes nem respeitam o prazo que você pediu. Se você está passando por essas dificuldades, não perca esta aula, assista ela até o final, pois eu estou trazendo esta semana para você a arte de liderar pessoas. Como que nós fazemos isso para que você possa ter uma equipe autogerenciável, uma equipe grata, que esteja com você a todo momento, que vocês tenham uma comunicação melhor. Mas antes de eu começar esta aula de hoje, eu peço a você que deixe o like neste vídeo. Se inscreva no nosso canal para que vire um aluno oficial e assista todas as nossas aulas gratuitas para que você possa ir crescendo na sua liderança e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Quero desejar a você uma excelente segunda-feira. Seja muito bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E aproveite para pegar papel e caneta para que você possa anotar todas as nossas dicas e refletir sobre elas depois. Então, o primeiro insight que eu trago aqui para você, porque uma coisa que a gente tem que entender, quando nós estamos liderando pessoas, nós estamos falando da área humana, estamos falando de pessoas, e pessoas é o ativo mais importante que uma empresa tem. Então, você conhecer de pessoas é tão essencial e provavelmente até mais do que conhecer do próprio produto ou serviço que você vende. Porque se você não souber liderar as pessoas, você não vai saber passar o seu know-how, você não vai saber fazer com que essa empresa cresça, com que as pessoas cresçam com você. E eu digo a você que a maior meta de um líder é desenvolver pessoas. Então, para ser líder, a gente tem que sim gostar de pessoas. E é natural receber aqui no Instituto pessoas que começam seus negócios por serem excelentes técnicos, por fazerem o seu trabalho muito bem feito. E muitos deles começaram sozinhos. Mas depois, quando a empresa começou a crescer, começaram a receber muitas propostas de trabalho, se viu a necessidade de formalizar, de contratar pessoas, de passar esse conhecimento, de saber cobrar, enfim. E é aí que muitos empreendedores se deparam com essa situação. E não são poucos, saiba que você não está sozinho. Então, esta semana, eu vou dedicar a semana toda falando sobre a arte de desenvolver pessoas, tá bom? Então, anote uma recomendação que eu já faço para você de um livro. Este livro aqui, do Paulo Vieira e do Davidson Silva, Decifre e Influencie Pessoas. Este livro, ele traz de uma maneira resumida, sucinta, pontualmente, sobre a teoria DISC, sobre os tipos psicológicos de Jung, sobre os valores. Essa teoria de valores é muito importante você conhecer, aliás, todas as teorias. O perfil DISC, você vai entender sobre os perfis dominante, influente, conforme, estável. E cada um desses perfis tem comportamentos diferentes. Então, se você não souber quais são os comportamentos relativos às pessoas, como que elas agem, você provavelmente vai ter dificuldade de comunicação. Depois, os tipos psicológicos, você vai entender como que as pessoas pensam, como que elas se comunicam, como que elas tomam as suas decisões. Então, é interessante você saber, porque dependendo da vaga que você tem na sua empresa, é interessante que a pessoa pense por um lado ou pelo outro. E os valores, eles são importantes para que você entenda o que realmente movimenta a pessoa todos os dias a sair da cama dela, a ir trabalhar feliz, a conquistar mais, a querer crescer, a querer se desenvolver, a querer aprender. Porque se você não souber quais são os valores, vai ficar difícil. E já para esclarecer isso, eu tenho uma playlist aqui no nosso canal que se chama Como Influenciar Positivamente a Sua Equipe, onde eu explico também sobre todas essas teorias. Foram uma semana inteira de aula falando sobre isso,
sobre o DISC, sobre os tipos psicológicos, os valores, enfim. Então, também recomendo que você vá lá e assista, se eu não me engano, é a segunda playlist do nosso canal, bem quando nós começamos, eu já expliquei isso, porque isso é muito recorrente. Nós recebemos muito no nosso instituto pessoas que estão necessitando desses conhecimentos, porque estão crescendo com a sua empresa, e vamos ser honestos, o empreendedor, empresário, o líder que está crescendo rápido, não tem tempo de começar a fazer faculdade, começar a estudar, passar 4, 5 anos estudando um assunto para depois continuar crescendo. Então, a gente tem que buscar conhecimento sucinto, tá bom? Então, a gente tem que sempre ir direto ao ponto. Então, anote aí uma outra dica que eu dou para você. Depois que você entender sobre essas teorias, você tem que conhecer a você primeiro. Qual é o seu perfil DISC? Quais são os seus valores? Como que você pensa e toma decisões? Porque se você não conhecer, vai ficar difícil você também administrar certos gatilhos. Isso é fato. Eu vejo pessoas que são extremamente rígidas com elas mesmas, que cobram elas mesmas, que têm um padrão de qualidade muito alto. Muitas vezes tem um conforme muito alto, então ela se exige muito. E tem um dominante alto também, então ela, além dela se exigir bastante, ela bate as metas, e aí quando ela pega um perfil muito mais extrovertido, um perfil que não é tão voltado para os detalhes como ela é, por exemplo, um perfil influente, que é um perfil muito mais pessoas, se ela não entende esse tipo de comportamento, vai a todo momento ligar vários e vários gatilhos. Você tem que entender que daí esse tipo de perfil vai falar diferente com o outro, para que vocês possam se alinhar e realmente caminhar, porque uma coisa é certa, você numa empresa vai ter diferentes perfis. E esses perfis têm que estar de acordo com cada vaga que você cria. Porque uma vaga para vendedor é completamente diferente de uma vaga do financeiro. O perfil de uma pessoa que gosta de trabalhar no financeiro, que se realiza trabalhando ali com planilhas, é diferente de um perfil que atende pessoas. Então, você tem que saber liderar os dois. Então, por isso, você tem que se conhecer primeiro. Porque dessa maneira você vai entender que certas coisas que a outra pessoa talvez te irrita, é por causa que você tem um perfil muito diferente do dela. E aí você começa a racionalizar isso de uma maneira mais lógica e você começa a ser mais efetivo, tanto no desenvolvimento dessas pessoas, como na tratativa, deixando o ambiente de trabalho muito gostoso, tá bom? Segundo ponto, você tem que também buscar conhecer as pessoas que estão trabalhando com você. Quais são os perfis delas? O que movimenta ela, quais são os valores, quais são os tipos psicológicos, como que ela pensa, como que ela toma decisão, você tem que saber disso. Porque não adianta também só se conhecer e não saber do outro. Uma coisa é certa, não é porque você nasceu talvez dominante que você não possa se adaptar a ser um pouco mais estável, um pouco mais influente, até mesmo conforme, dependendo da ocasião, porque como adultos nós sabemos nos adaptar. E assim também é com os seus colaboradores. Só que você conhecer cada um na sua essência é ideal, porque quando nós estamos sob estresse, e principalmente muito estresse, a nossa tendência é voltar ao nosso perfil natural. Então, para você entender de um jeito mais prático, se você, por exemplo, é uma pessoa conforme, voltado para detalhes, e também uma pessoa que é estratégica, ou seja, estável, que você gosta de planejar o seu dia, o seu ideal de mundo seria planejar nos mínimos detalhes e executar isso até o final. Porém, se você tem que lidar com pessoas ou até mesmo com clientes, caso você esteja abrindo a sua empresa, você vai começar a se adaptar a ser mais influente, a conversar melhor, a falar com as pessoas. E aí, muitas vezes, quando você estiver sob estresse,
você não vai querer estar ali falando com as pessoas, você vai querer estar no seu canto, fazendo o seu planejamento nos mínimos detalhes, e a última coisa que você vai querer é falar com pessoas. Então, esse ponto é extremamente importante porque se você contrata, por exemplo, um vendedor que tem esse perfil e ele pode ser muito educado, mas num certo momento do dia ele tem que lidar com muitas pessoas e isso traz para ele uma pressão, um estresse, a tendência dele é querer se esconder. E aí as pessoas que ele precisa lidar ficam ali esperando. Então isso já ocorreu e é algo que eu falo para você, você tem que saber sim o seu perfil e o perfil de toda a sua equipe para saber se cada um está na onde deveria de estar, porque não existe perfil certo ou perfil errado, existe perfil certo para a vaga certa, tá bom? E por último, você tem que saber quais são as crenças, o que essa pessoa pensa, o que você pensa, se isso casa ou não casa. Por exemplo, com relação a crenças, eu tenho algumas normas, alguns hábitos na nossa empresa que eu até proíbo, né? Por exemplo, uma crença com relação à política, né? Eu proíbo que seja falado dentro da minha empresa, porque para mim, independente de quem esteja no poder, eu vou levantar todos os dias e dar o meu melhor e trabalhar. E aí, se eu vejo uma pessoa que está no ambiente de trabalho, ocupando parte do seu dia, para querer convencer o outro a votar no partido que ele quer e desfocando do trabalho, eu não aceito, porque eu sou uma pessoa muito focada no trabalho. Então, eu conhecendo as minhas crenças, eu já deixo isso bem claro para o pessoal. Se alguém quiser discutir de política, marque um happy hour depois do trabalho e vá, vocês têm todos os direitos, mas dentro da empresa não. E assim eu faço com várias situações. Por exemplo, certos tipos de piada, principalmente onde diz respeito ao ser, ao desrespeito ao colega, eu não permito. Por quê? Talvez algo que não te ofenda, ofenda o seu colega. Então, eu não permito esse tipo também de piada dentro do ambiente de trabalho. Eu já passei por situações, já presenciei situações em outras empresas que eu trabalhei, em que alguns colegas de trabalho, para querer se engrandecer, desfaziam através de piada do colega do lado. Então, isso eu não aceito. Então, são algumas crenças que eu tenho e você tem que saber quais são as suas. E também saber quais são as crenças em que você também, ok, você pode abrir uma brecha ali. Por exemplo, eu não fumo e não acho saudável cigarro em menor hipótese, né? Só que eu tenho funcionários que fumam, mas eu tolero isso. Então, a gente tem uma área aberta, que tem uma cobertura, que tem um espaço ali para eles poderem fumar. Então, eu respeito esse vício que eles têm, apesar de eu não gostar e não recomendar. Mas é algo que eu tolero. Então, você também tem que saber quais são as crenças em que você abre mão, as crenças que você não abre mão dentro do ambiente de trabalho, tá bom? Então, esse é o primeiro passo para que você possa dar o passo certo a uma liderança que traga todo mundo para você, que vocês se comuniquem bem, para que você desenvolva essa arte, porque liderar é uma arte. E mais do que as pessoas pensam, liderar não é conhecer tecnicamente do que você faz, e sim conhecer de pessoas, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que eu tenha trazido aqui para você vários insights para você entender como que você pode se desenvolver nessa linha. E antes de terminar este vídeo, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, caso ainda não tenha deixado, se inscreva no nosso canal, para que você seja um nosso aluno e assista todas as nossas aulas gratuitamente, de segunda a sexta-feira, e ative o sininho, para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Eu te vejo amanhã para a próxima aula, para que você aprenda a arte de liderar. Um excelente dia a todos e muito sucesso!